Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Mário, do Nutrição Consciência. Esse aqui é um vídeo muito importante para você que é diabético, você possui uma pré-diabetes ou possui um histórico familiar, e para você que está preocupado com a saúde, né? Se você já tem um colesterol alto, uma glicemia alta, né? Pressão alta, fica aqui comigo que vai ser um vídeo bem informativo. Hoje eu quero falar sobre um pequeno estudo que foi publicado recentemente, que envolve dois casos. Ele foi publicado no Jornal de Diabetes e Metabolismo, e ele fala sobre diabetes do tipo 1. E antes de eu explicar o estudo, rapidinho aqui, só para a gente diferenciar a diabetes do tipo 1 do tipo 2. Tá? A diabetes do tipo 1 é uma doença autoimune. A pessoa possui um pâncreas que não consegue produzir insulina o suficiente em quantidades normais. Geralmente isso é detectado logo na nascença. Em alguns casos, um pouco mais tarde. Já a diabetes do tipo 2, ela é caracterizada pela resistência à insulina. Isso geralmente é um problema metabólico que a pessoa desenvolve no decorrer da vida. Uma doença crônica que vem do estilo de vida da pessoa, certo? Então vamos para o estudo. É um estudo pequeno que envolve dois casos de pessoas com diabetes do tipo 1, mas que é muito relevante. Eu fiz uma colinha aqui para me ajudar. Vou explicar para vocês cada caso, tá? Só para a gente entender o que está acontecendo. Bom, no primeiro caso, a gente tem um homem de 42 anos. Ele foi diagnosticado com diabetes do tipo 1 aos 25 anos. Ou seja, hoje ele tem 42, então são 17 anos, que ele trata diabetes, toma insulina. E os médicos colocaram ele em uma dieta low carb, baixa em carboidrato, para controlar o nível de glicemia. E ele tomava diariamente 50 a 60 unidades de insulina. Isso durante 17 anos. Mas o que aconteceu? Ele ficou sabendo, não sei como, mas ele acabou ficando sabendo sobre uma dieta à base de plantas, chamada de Whole Foods Plant-Based. O que é essa dieta? É uma dieta plant-based, só que baseada em alimentos integrais, sem processados, refinados, focada em alimentos que possuam fibra. E ele achou interessante, Ele resolveu tentar para ver se ajudava ele, Foi uma grande mudança, Antes ele estava consumindo cerca de 150 gramas de carboidrato por dia. Depois que ele fez essa mudança, ele passou a consumir 3 vezes mais isso, de 400 a 450 gramas de carboidrato. O que aconteceu com a insulina dele, Em poucas semanas, ele foi de 50 a 60 unidades de insulina para 26 por dia. Ou seja, teve uma redução de 50% do uso dele. Por que ele reduziu? Bom, primeiro que a razão entre carboidrato e insulina dele ficou mais eficiente. O que é isso? É um marcador do quão resistente você é à insulina. Ou seja, quanto de carboidrato você consegue ingerir para cada unidade de insulina consumida. E o que aconteceu com esse marcador? Ele foi de 1,25 a 3, uma média de 2 gramas, para 15 a 17, uma média de 16 gramas. O que isso significa? Que a capacidade de absorção de carboidrato dele aumentou em 8 vezes, apenas através dessa mudança de dieta. E outro marcador interessante é a hemoglobina glicosilada. É um nome meio complicado, que é resumido para HbA1c, que é um marcador de controle glicêmico também. Antes, ele tinha um marcador de 6,2%, que é o nível que você encontra geralmente em diabéticos. Qual que é o nível normal desse marcador? Entre 4 a 5,6%, pessoas que não possuem diabetes. Depois de 3 meses nessa dieta, ele foi de 6,2% para 5,5% a 5,8%. Ou seja, se você fizer uma média, dá mais ou menos 5,6%, quase no nível normal, um pouquinho acima. Mas você vê uma grande diferença. E o mais interessante é o que aconteceu com ele, com a pessoa. Ele tinha sobrepeso, Diz ele que ele mal conseguia subir um lance de escadas sem ficar ofegante. Depois de alguns meses nessa dieta, ele foi perdendo peso, esses marcadores de diabetes dele foram melhorando, e ele correu a primeira maratona dele poucos meses depois de ter adotado essa dieta. Também interessante, Bom, então vamos agora para o segundo caso. Aqui a gente tem uma moça de 17 anos que também foi colocada numa dieta baixa em carboidrato, uma dieta low carb, que é a recomendação padrão para pessoas que têm diabetes ou até mesmo uma pré-diabetes. No caso dela foi mais restrito. Ela passou a consumir 30 gramas de carboidrato por dia. O moço foi 150, Dela foi 30, muito menos. Você consegue isso em algumas fatias de pão, É muito pouco mesmo.
E, consequentemente, quando você remove o carboidrato, você acaba aumentando a gordura e proteína. Acabam virando as maiores fontes de caloria da dieta. E o que aconteceu com os marcadores de diabetes dela? A hemoglobina glicosilada estava em 8,7%, né, mais alta que a do moço. E o colesterol dela, mais interessante, né, o colesterol total dela foi de 175 mg por decilitro para 221 mg por decilitro. Né, então ele aumentou consideravelmente. E ela acabou fazendo a mesma transição. Né? Acho que alguém contou para ela sobre essa dieta, né? Ela se interessou. E os resultados dela foram tão bons quanto os do moço. A dose de insulina dela caiu em 24%. A razão entre carboidrato e insulina dela melhorou em 50%, assim como a do moço. Né? O HbA1c, né, se antes estava 8,7%, agora caiu para 5,4%. E em termos técnicos, ela está no nível normal. E o colesterol dela, olha que interessante, foi 221 para 158 mg por decilitro. Ou seja, chegou a ficar melhor do que estava antes. E isso apenas em 5 meses. Tá? E sem contar a perda de peso, né? A perda de peso gradual que ela acabou sofrendo. Então, a gente tem 2 casos de pessoas que têm diabetes tipo 1. São pessoas que têm que tomar insulina, né? Não tem outro jeito. Só que a gente tem agora informações que uma dieta à base de plantas e alimentos integrais, né, baixa em gordura, você consegue melhorar e muito esses marcadores. Coisa que apenas insulina e drogas não conseguem. É um estudo pequeno, você tem que fazer um estudo maior, um estudo clínico randomizado, né? Para virar uma evidência mais robusta e significativa. Mas isso não tira o fato que são efeitos reais em pessoas reais, certo? Por que isso é interessante e aplica para todo mundo, não só para pessoas que têm diabetes, né, do tipo 1, 2, tem uma pré-diabetes, né? Isso é bom para todo mundo saber, porque hoje se fala muito que carboidratos são um grande vilão. Que carboidratos são responsáveis pelo engordamento das pessoas, por diversas doenças crônicas, né, principalmente diabetes. A medicina vem provando que isso não é verdade. E não é de hoje, né? Isso já vem de décadas. Né? Porque a gente sabe que, por exemplo, a diabetes do tipo 2 ela é completamente reversível. Eu tenho um exemplo familiar que é meu pai. Né? Meu pai ele reverteu a diabetes tipo 2 dele através da dieta. E como que a gente sabe que meu pai reverteu a diabetes dele? Porque ele não possui mais resistência à insulina. Ele não toma mais insulina, possui uma vida normal, come muito carboidrato e tem uma dieta baixa em proteína e gordura. O que é relevante isso? É bom a gente distinguir carboidrato também. Né? Existem carboidratos e carboidratos. Né? Nós temos carboidratos complexos, que você encontra em alimentos de origem vegetal. São alimentos que possuem fibra, que não passaram por um processo industrial de refinamento. Né? São alimentos integrais, inteiros. Né? E tem os carboidratos refinados, né? Criados pela indústria, o açúcar, derivados, que passam por diversos processos, né? Desde a retiragem da fibra e até mesmo processos químicos que removem diversos nutrientes, né? E vão deixando o alimento isolado. Esse tipo de carboidrato faz mal para você, que você vai encontrar em produtos processados, em geral, né? Então, fica a dica, tem uma diferença entre carboidrato complexo, integral, e carboidrato refinado, industrial, tá? Bom, e como que funciona a resistência à insulina? A gente consome carboidratos, e através do processo digestivo, eles são convertidos em glicose. Essa glicose ativa as células beta no pâncreas, estimulando elas a produzirem insulina. Então você tem essa hormônio insulina produzida, que é justamente foi feita para facilitar a passagem da glicose para onde ela tem que estar, né, que são as células musculares, onde a gente estoca mais glicogênio, que são nos músculos. A insulina vai lá, né, ela se conecta a receptores, tá, nas paredes das células dos músculos, que facilitam a passagem da glicose para o músculo. A insulina vai lá, né, se conecta a esse receptor ele abre e facilita a passagem da glicose. É um processo de difusão facilitado. Mas o que acontece quando você possui lipídios em excesso no sangue? Quando você tem uma dieta rica em gordura, esses receptores eles deixam de funcionar, né? Eles se fecham. O excesso de ácido graxo, né, de lipídios no sangue, ele acaba passando pelas células de maneira passiva, né? Uma difusão passiva. E isso vai acumulando dentro das células, né? Então acaba virando células gordinhas, né? Isso na verdade é chamado de lipídios intramicelulares, né? Que é basicamente uma célula gorda, né? Qual que é o problema disso? Você bloqueia receptores que ativam essa passagem facilitam, né, a passagem da glicose até os músculos. Então com esse bloqueio,
os receptores deixam de funcionar e a insulina vai acumulando, né? E isso dá um sinal para o pâncreas de que tem que produzir mais. Então você começa a produzir mais insulina, a glicose não entra, né? Então você cria um cenário de hiperglicemia no sangue, aumenta a concentração de glicose e que vai gerando uma série de doenças metabólicas, né? Porque gera inflamação e você vai criando resistência à insulina, porque o pâncreas deixa de produzir porque ele está vendo que não está sendo efetivo, né? Por isso você tem que tomar insulina. Então, basicamente isso que ocorre, né, quando você tem uma resistência, né? Não é o excesso de carboidratos. Apesar de carboidratos refinados tacarem mais fogo na fogueira, né? No incêndio. Eles deixam tudo pior. Mas o problema principal não é o carboidrato, né? O que causa é a gordura, né? O excesso de gordura na dieta. O que acontece quando você tem cenário de lipídios intracelulares? Isso acaba induzindo, né, um ambiente tóxico dentro das células, né, especificamente, né, com dois lipídios. Dois lipídios normais, né, que todo mundo tem, só que nesse cenário eles acabam virando tóxicos, né, porque eles acumulam em excesso. Né? Um deles, o principal, chama ceramida, tá, e o segundo chama diacilglicerol. Tá, um nome muito complicado. Né, e ambos promovem resistência à insulina, tá? Mas o principal é a ceramida. E qual que é a principal fonte da formação dessas ceramidas? É a gordura saturada. Bom, e dentro das gorduras saturadas, a principal fonte para a formação de ceramidas se chama ácido palmítico. E onde você encontra esse lipídio? Em produtos animais, tá? E alguns óleos vegetais. Então, qualquer tipo de carne animal, né, laticínios, você vai encontrar altas concentrações desse lipídio. E óleos vegetais como óleo de coco e o óleo de palma, nosso chamado azeite de dendê. Entre todos esses produtos que eu citei, qual que é o mais perigoso? O mais perigoso é o azeite de dendê. Tá? Ele possui uma concentração de 44% de ácido palmítico. Na sequência, né, vem laticínios, em segundo lugar, com carnes animais. Em último, lá embaixo, vem o óleo de coco, né, com 9,5%, apesar dele também ser riquíssimo em gordura saturada. Tá? Não é um alimento saudável e bacana pro coração e para nada. Tá? Então tem que ficar bem claro que o que causa a resistência à insulina é o excesso de gordura vindo da dieta, principalmente gordura saturada. E eu quero dar um outro exemplo aqui rapidinho para mostrar o quão menos relevante é o carboidrato. Tá? Lembrando que o carboidrato refinado também atrapalha no processo. Tem uma dieta famosa, conhecida como a dieta do arroz. Ela foi criada por Walter Kaempner. Tá? Isso foi nos anos 30 e 40, né, no qual ele produziu uma dieta basicamente baseada em arroz branco, tá? Arroz refinado, e frutas. Acho que era basicamente isso, né? E ele teve estudos de 100 casos de pessoas nessa dieta, né? Que variou muito, né? Entre 3 meses a 11 anos, né? Uma média de 22 meses por pessoa, né? Então a pessoa consumia arroz branco e frutas, tá? 565 gramas de carboidratos, 25 gramas de proteína e apenas 5 gramas de gordura. Aí também baixa em gordura. E mais ou menos 2.400 calorias. E não tinha restrições, a pessoa podia comer à vontade. Se tivesse fome, basicamente, podia comer. Mas, primeiro, não é uma dieta recomendável para ninguém, tá? É uma dieta restrita e não é saudável, tá bom? Mas o que é interessante dessa dieta? As pessoas que... Esses 100 casos que foram estudados, as pessoas reverteram o diabetes tipo 2. Né? Então, quem tinha resistência à insulina, deixou de ter. Mesmo consumindo arroz branco e fruta pra caramba. E algumas pessoas ainda, né, tiveram reversão da retinopatia diabética, né, que são danos causados na retina, né, pela resistência à insulina, que ocorrem de diabético, né, e pode acabar te deixando cego. Né, então eles conseguiram reverter isso. Isso ajuda a enfatizar o quão o carboidrato é menos importante você ter uma dieta baixa em gordura, tá? Independente do tipo de dieta que você tenha. Bom, então qual que é a relevância desses estudos na prática? Essa mensagem é não só para quem é diabético, pré-diabético, mas para todas as pessoas, né, que queiram estar no controle sobre sua saúde. Tá? Se você já possui uma doença, duas, né, doenças crônicas, é importante que você saiba que o carboidrato nem sempre é o grande vilão, como eu falei anteriormente, né? Existem tipos e tipos. É sempre bom evitar, para qualquer caso, alimentos refinados, como açúcar, né, gordura refinada, sódio, né, que são alimentos de origem industrial, que não foram feitos para nós seres humanos consumirmos e sermos saudáveis ao mesmo tempo. Tá? Então é sempre bom evitar esse tipo de alimento e não ter medo de carboidratos e de origem vegetal, né, que não passarem por processos de refinamento industrial. Isso inclui batata, né, arroz,
e qualquer tipo de carboidrato, leguminosa, cereais, tá? E isso não é um problema, né? Que como a gente viu nesses estudos, né, você consegue ter uma dieta alta em carboidrato e até mesmo reverter diabetes, né, do tipo 2 e ajudar a melhorar e muito, né, diabetes do tipo 1, apenas reduzindo a gordura. E geralmente quando você reduz a gordura vindo dos animais, você acaba reduzindo proteína, né, que ajuda também a você melhorar marcadores inflamatórios. Então é interessante você reduzir, se você já tem diabetes, o nível de gordura da dieta. Evite também os carboidratos refinados. Né? É sempre bom você comer um macarrão integral, mas não tenha medo de vez em quando você comer um macarrão refinado, né, integral. Um arroz branco de vez em quando, né, desde sua dieta seja composta de alimentos integrais. Tá? Então mais fibra, carboidratos complexos e menos gordura. Tá? E uma outra questão relevante, para a gente finalizar aqui, é que qualquer dieta restrita em calorias vai te emagrecer. Independente de ser alta, baixa em gordura, carboidrato, qualquer dieta restrita em calorias te emagrece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com dietas baixas em carboidrato, porque automaticamente quando você reduz o carboidrato, você tem que aumentar a gordura e a proteína. Tá? E isso te deixa mais perto de doenças cardiovasculares. Tá? Tem vídeo no canal explicando sobre isso. Então não adianta você reduzir o carboidrato, sendo que você vai ter uma tendência maior a desenvolver doenças cardiovasculares e viver menos, tá? Pessoas diabéticas, em média, estão vivendo 10 anos a menos, justamente por causa das doenças cardiovasculares que eles acabam desenvolvendo. Então você colocar uma pessoa que é diabética, do tipo 1, do tipo 2, não importa, numa dieta baixa em carboidrato e rica em gordura, pode até ter pequenos efeitos positivos no curto prazo, né, com a adição de insulina e tudo mais. Mas no longo prazo você vai estar deixando a pessoa mais perto da morte, né, porque você está aumentando o risco dela a doenças cardiovasculares. Com aumento de colesterol, fica aqui a dica, tá bom? Carboidrato não é vilão. Carboidratos refinados são problema, tá? Só que gordura é ainda mais. Legal? Então obrigado quem ficou aqui comigo até o final do vídeo. Então fiquem com Deus aí. Boa noite, obrigado, até o próximo vídeo. Fui.